Gonçalves, psicopedagoga, terapeuta holística, astróloga e mestre com formação educacional. Vai ensinar você a encontrar a sua realização individual através de suas características. Olá, boa tarde, mais uma quinta-feira aqui com você. Você, meu ouvinte que está aí direto na Vibe Mundial. Hoje você vai ouvir um pouquinho, entender um pouquinho sobre você. Você que tem vontade de transformar sua vida, você que ainda deseja ser feliz, né? Principalmente nas travas que estão aí, que a gente só reclama da vida financeira, da vida amorosa. E você que também está aí, que não confia em nada. Eu estou aqui direto no Instagram, estou acenando para os meus seguidores do Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, energiab_. Quem me segue no Instagram pode fazer perguntinhas, ali você vai ter a resposta. E hoje eu vou explicar um pouco, né, esse campo que a gente tanto ouve de falar mente, corpo e alma. Eu vou falar um pouquinho sobre a teoria, sobre a psicologia freudiana. Então, eu quero citar aí, né, o livro do Freud sobre o inconsciente, onde traz a estrutura da mente, do sistema dinâmico, esse sistema dos desejos, dos impulsos reprimidos. Freud falava sobre esse desejo. O Freud falava sobre o consciente, o que a gente consegue controlar, o pré-consciente, né, o que a gente fica com medo, e o oculto, que nós não sabemos. E ele acreditava que esse oculto está ligado aos nossos atos falhos, aos nossos sintomas, né, de nervoso, de ansiedade, de irritação e aos nossos sonhos. Então, os sonhos traziam esses atos falhos. E Freud também ele dividiu essas características em id. O id significa o instinto, aquele instinto masculino, feminino, que nós trazemos aí dentro do nosso organismo, o ego, que é a dor da realidade, e o superego, né, que são aquelas regras, o que eu posso, o que eu não posso. E, através desse método, ele falava da cura pela evolução, né, a evolução do que trazia o histérico máximo, né, porque ele acreditava que a pessoa reprimia a sexualidade. Mas isso, gente, há 100 anos atrás. Então, o Freud falava sobre a criança, o passado, aquela criança reprimida, né? Aí ele abandona a hipnose, porque ele trabalhava com a hipnose, e faz uma associação livre. Essa associação livre é onde você pode ter tudo sem julgamento, né? Então, se liberta das amarras, se liberta da moral, dos bons costumes, do ego, do superego, do que manda, daquele pai bravo, né? E esse objetivo, para ele, era trazer o trauma do inconsciente para o consciente. Então, a pessoa se liberando, ela trazia aquela repressão, e essa repressão vinha até atingir o insight, né? Esse insight que trazia o instável, o comum, as coisas que eram difíceis de aceitar, tornava-se comum. Então, deveria se fortalecer o ego. O ego é aprender a lidar com o seu próprio instinto interno e lidar com a sua realidade. Então, essa consciência estava também numa teoria do inconsciente, que a gente ouve muito falar do inconsciente e fala muito dessas abordagens. Agora eu vou trazer um pouquinho da abordagem junguiana. Então, Carl Jung, também um cientista, né, ele traz o processo da individuação, do ser indivíduo, né? Então, ele acredita no inconsciente coletivo, nos arquétipos, nos modelos de comportamentos da mãe, a superprotetora, a santa, e o pai, o herói, né? E o sábio.
Então, esses instintos, essas reações e como percebemos o mundo. Então, esses instintos é coletivo. Então, nós temos que nem agora está na moda usar tal estilo. Então, todos os jovens acompanham isso e reprime o seu próprio instinto. E esse instinto são as reações de como percebemos o mundo, né? Então, você olha e percebe o mundo. E a persona, e essa persona é a máscara. Então, a gente veste uma máscara para conseguir estar naquele meio. E a gente adquire o inconsciente coletivo, vive a nossa vida com esse inconsciente coletivo e acaba deixando de ser você mesmo, que a gente não olha para as nossas sombras, né? O lado escuro que eu não acesso, que também ele acreditava nesse inconsciente que Freud trouxe. Aí se trabalha a anima, os ânimos, o animus, que é o masculino e o feminino. Então, esse masculino e o feminino é uma necessidade de equilíbrio dentro de nós, que eu tenho que saber o que realmente me satisfaz, como que eu devo equilibrar isso, para mim chegar ao self, né? Que o self é o consciente e o inconsciente. Então, dentro desse meu inconsciente, eu desperto e me organizo através dos sonhos, que é um disfarce do desejo, como disse Freud. Então, essas mensagens compensatórias que mostram que falta a nossa consciência. E, na verdade, os dois estudaram o inconsciente, mas de formas diferentes, né? E você que está aí me ouvindo, eu quero te convidar para participar. Hoje, a palavra-chave que a gente está entrando aí na Lua Nova, né? É Lua Nova. Então, você vai colocar aí no 11954681957. Quero ganhar 50% de desconto no tratamento com a Alexandra Alves, que é o GPA, que eu trabalho aí, realmente o que eu vou explicar já já. E você vai ganhar um atendimento de presente, tá? E anota, 11954681957. Você vai colocar no WhatsApp 11954681957. Então, Jung fala sobre a imaginação ativa, né? O diálogo real com a sua fantasia dos sonhos. É a expressão criativa, o uso dos desenhos, né? As pinturas, isso também é uma teoria freudiana. Então, ele achava que você podia desenhar, pintar, para colocar para fora o que você tem guardado no seu psique. E essa análise não é só ajustar o indivíduo na sociedade, mas permitir que ele se torne um ser único e íntegro. Então, na verdade, não é uma cura para si, é uma cura para a vida, né? Para a pessoa se sentir pertencente, para as coisas fluírem para ela, porque ela vai estar na sociedade. E essa individuação também aí, ela traz um harmonizador, né, dos bloqueios. É para harmonizar, não é para curar. E eu sempre falei aqui que não existe cura de inconsciente nem de bloqueio, né? Então, o Freud traz esse inconsciente que nós vamos repetindo os padrões, e a gente vê isso, né, na infância. Hoje nós temos aí a constelação, onde a gente traz um movimento aí do campo familiar, e nós vemos também um inconsciente coletivo. Então a gente vê também na constelação a sombra familiar, né, os segredos, as dores, os desequilíbrios de outras encarnações. A gente começa a pertencer àquele campo, e o Bert Hellinger traz as leis desses sistemas, né, desse sistema de pertencimento de cada um, que também não é a sua praia, vamos falar assim mais fácil, que não é a sua cura, que não é a sua realidade, porque Freud te mostra que você tem que curar a sua criança.
que você tem que curar, você não curando a sua criança, você se torna uma pessoa que explode, que fala demais, que só pensa na sexualidade, então não consegue estar na sociedade. Jung fala do inconsciente coletivo, aquela pessoa que fica ali tentando se adaptar e não olha para si mesmo, que a pessoa tem que se libertar e olhar para si mesmo. Mas eu trago para vocês o sistema, né? A gente fala de Bert Hellinger, que esse sistema onde você coloca cada qual no seu lugar. Então, o filho tem que ser filho, o pai e a mãe tem que estar no seu lugar de pertencimento, o filho tem que ter gratidão pelos pais só de estar aqui, e as dores que aconteceram em outras vidas não refletir naquele que não pertence. E eu trago para vocês uma novidade, mas antes disso eu vou falar novamente o telefone, 119-7249... Não, desculpa, 119-5468-1957. Você vai ter 50% de desconto no atendimento, ainda ganha um atendimento de brinde. Você tem que ligar até às 16h45, quando eu estou saindo da rádio. Ligar não, enviar a mensagem no WhatsApp 11954681957. Aí você tem direito aí ao atendimento e o atendimento gratuito, que vale muito a pena. Agora eu vou atender um ouvinte, depois eu continuo falando aí sobre o meu trabalho, o meu tratamento, que é integral, que é você conhecer esse cara que está aí dentro do seu inconsciente, fazendo você ficar preso na matéria, que não é culpa da sua criança, nem é culpa dos seus pais. Eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Então, você pode ligar aqui no ar 31710221 e fazer uma pergunta, que eu vou olhar aí um pouquinho para ver onde está travado em você. Será que eu estou com o pêndulo aqui para olhar? Se eu não tiver, eu estou com o tarô. Mas, enfim, participe do nosso atendimento, que vale a pena. Você vai realmente ter o seu autoconhecimento. Nós estamos aqui nessa era de Aquário na quinta dimensão. Eu trabalho a quinta dimensão. Então, você que ainda está aí na terceira, tem muita gente ainda vivendo na primeira dimensão, na primeira era dos animais, né, e das plantas. Mas vamos acordar, gente, porque a vida, nós estamos aqui para um aprendizado. Se você ignorar isso e viver mecanicamente, e viver aí com o pensamento coletivo, você não vai conseguir se conhecer. E o GPA traz esse conhecimento. Se tiver alguém na linha, você pode passar, tá, Jean? Se tiver alguém na linha, pode passar. E esse GPA, eu vou falando agora, até algum ouvinte ligar na rádio, ele traz o rigor da análise técnica. O que é isso, rigor? Uma coisa séria, uma coisa rigorosa de que você precisa olhar dentro da quinta dimensão. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Oi, Sandra, é Sandra que está falando, tudo bem? Sandra, da onde, Sandra? Eu estou falando do Taboão da Serra. Sandra, já me conhece? Não, coloquei no rádio, você estava falando, e aí me interessou bastante, comecei a ouvir, e aí consegui ligar, graças a Deus. É bem assim, quando a gente fala de psicologia, ela é bem complexa. E hoje eu estou dando uma mini aula, né? Uma mini das minis, porque para falar de Freud demora, assim, principalmente do livro do inconsciente, é muita coisa. Depois eu vou continuar a live. Aí também quem estiver na rádio entra na live. Vocês podem ir lá fazer perguntas. Não vai ser hoje, lógico, hoje não dá, mas a gente vai marcar lá, entrando no WhatsApp 11954681957, vocês podem participar da live. E o que eu vou fazer agora com você, Sandra, qual a sua data de nascimento? É 25/4 de 68. Tá, eu vou olhar na árvore genealógica, que é a árvore, que é a cabala, né? Tá, então só que assim, ó, eu não sei se tem diferença pra você, tá? Mas eu sou adotada. Não tenho certeza que a data é exatamente essa, tá? Não, eu nem uso a data. Eu quero mais só para sentir sua energia. Então Você quer saber sobre? Eu quero saber sobre o meu profissional. Tá. Então a árvore genealógica, ela responde
como você está na quinta dimensão. A árvore genealógica, ela tem os 12 signos, os céus dos querubins, ela tem os planetas, né? Quem me conhece sabe que eu utilizo os planetas no atendimento. Ela traz Vênus, os principados. E, assim, para você estar em busca, né? Você está em busca do conhecimento divino, você tem muito sofrimento psíquico, as coisas, o seu inconsciente, ele está bem sombrio, como fala aí Freud e Jung. E a tua questão financeira, ela fica você sempre fica, não sei se mereço, não sei se vai acontecer. Então tem que realmente entender e fazer o GPA para a gente trabalhar isso aí. E no meu tratamento, quem trabalha com o GPA é o paciente. Você vai entender o que é o GPA. O GPA, ele traz a organização da sua vida num todo, né? Porque nós somos mente, corpo e alma. O GPA, ele é a geometria correta da sua alma. E ali eu faço a chapa, que a chapa traz as suas características. Se você não sabe a data de nascimento, não tem problema, a gente descobre. Aí a gente vai ver mais ou menos qual é a data. Então, assim, você precisa limpar esse psíquico. Talvez o seu psíquico, ele só tem destruição. Tudo que você quer, ele destrói. Ele não deixa fluir. Aí você se sente paralisada, você se sente entre o merecimento e não merecimento. Você acaba ficando num degrau baixo de densidade, onde você atribui a sua vida a só sofrimentos. É isso que está acontecendo, Sandra? Mais ou menos. Algumas coisas são sim. Eu não enxergava desse jeito, mas você falando faz sentido. Sai bem isso. Mas aproveita agora, anota aí 11954681957. Depois entra no meu Instagram, NGB _. Participa da live que a gente vai ter até sábado. Eu vou falar só para quem estiver lá, só quem for participar. Porque assim, e um beijo, Sandra. Eu vou pedir para o Jean desligar para eu continuar falando, continua aí me ouvindo. Perfeito. Gratidão, que dê tudo certo para você e não desiste de você, me procura. A gente não pode desistir desse autoconhecimento. Nós estamos na quinta dimensão. Você que está aí me ouvindo, quem me conhece, quem já ouviu meus programas, já esteve comigo, principalmente. Eu vejo muita gente aí na mesma situação e desistiu. Ninguém resolve nada, mas ninguém vai resolver. Quem vai resolver é você. A gente traz aí técnicas, né, estudos. Eu estou sempre estudando, estou sempre vendo o que vem para a nossa vida aqui no planeta. O planeta é um planeta que está bem assim cru na evolução. Nós estamos na terceira dimensão, mas muita gente aí está vivendo por viver, acha que é eterno. E não é eterno. E nós temos que entender essa nossa trajetória. E o GPA é o rigor da análise técnica profunda da espiritualidade individual. É o mapeamento multidimensional do ser. Ele é multidimensional, por quê? Porque ele te traz várias facetas. Vocês viram aqui que eu abri só a Kabbalah, que é a árvore genealógica dela, já está mostrando coisas que ela não conseguia ver. Imagina se eu abrir o GPA dela junto com a parte psicológica, porque são 3 fases. E essa dimensão, a gente vive na quinta dimensão para enxergar isso. Eu levo o paciente nessa quinta dimensão. A chapa é a identidade da sua alma. Ela te faz presente, ela te mostra o que o seu passado, você não conseguiu sair de lá e não consegue ir para o futuro. Porque a gente tem sonhos, mas não consegue realizá-los. Então, o GPA traz isso. Esse alinhamento da sua vida prática está nas suas mãos. E você que quiser participar da live, quiser 50% de desconto no atendimento, ainda ganha um atendimento. Por quê? Porque é importante você trabalhar, cuidar do seu campo, olhar a sua família, a integração. Então, entra no 11954681957. 11954681957. É os atendimentos direto comigo. Você não vai ter uma sessão. Você vai ligar, vai fazer online, vai me passar os dados. Depois eu vou abrir, eu vou te explicar quem é você. Você vai fazer os exercícios para você entender. É bem
simples. Você vai falar, meu Deus, por que isso não apareceu na minha vida antes? E o tratamento é você que decide. Vamos parar de ser vítima. Vamos parar de olhar o passado, né? Que nem Freud olhava o passado, a criança, os traumas. Jung olhava o inconsciente coletivo, isso há 100 anos atrás. Por que Freud olhava essa criança reprimida? Porque a gente tinha a repressão já para não se passar dos limites, para não expor a sexualidade, e depois de adulto, a gente estava sempre com tudo guardado, preso. Então, vamos sair aí dessa geografia e vamos realmente entender a minha realidade. Quando você descobre a sua realidade, a sua vida se transforma. Mas ela não vai transformar porque eu quero. Você que tem que transformar, e as coisas em volta vão caindo e vão nascendo e vão mudando para que tudo saia exatamente no melhor formato. Você traz as suas alianças, realmente a sua aliança verídica, você traz o seu cosmos, você vai estar alinhada com os planetas estão aí e eles impulsionam a quinta dimensão. Você vai realmente ter uma cura, ter uma sintonia do que você deseja, porque está tudo na sua chapa. A sua chapa é você não pode mudar daquilo. Aquilo foram os acordos que você fez antes de vir para cá. A gente tem, assim, uma consciência muito maior que isso, e essa consciência deve mostrar a sua energia vital, né? A sua bioprosperidade, a sua saúde física. O GPA é a ferramenta. Então, entra no 11 9 5468 1957. 11 9 5468 1957 e coloca lá, Lua Nova, quero participar. Você vai ver que não tem preço pelo que você vai aprender. A gente está aqui para entender realmente o que nós estamos fazendo, patinando. Se você está patinando, não pensa que é fácil voltar, né? A vida não vai até 200 anos. Porque tem gente aí, às vezes, com 70, 80 e não mudou. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente tem que realmente enxergar até quando nós estaremos resolvendo o agora. É isso que a gente tem que aprender. E agora eu quero fazer o convite, falar um pouquinho da minha agenda. Então, você que quiser sair aí dessa terceira dimensão, vem aprender comigo no dia 24/5. A gente vai ter uma palestra gratuita, presencial, sobre astrologia e a influência na nossa vida na quinta dimensão, tá? Depois a gente vai ter um curso gratuito de numerologia cabalística e pitagórica, com todas aquelas coisas que você não aprende no curso técnico, que eu acho que tem que ensinar para as crianças. E depois você vai ter a cura e o equilíbrio. Quem tiver alguma doença grave, quiser passar com o Dr. Fritz, pode levar o nome da pessoa. Tudo é presencial, tá, gente? Vai ter o reiki, cromoterapia, alinhamento dos chakras. Isso no domingo do dia 24, tá? Entra de novo no WhatsApp 95468 1957. 11 95468 1957. O conhecimento é o que ilumina, a cura é que transforma, a energia é que nos eleva, né? Então, o GPA é uma facilidade. A gente tem que entrar nas facilidades. Vamos atender um ouvinte rapidinho. Dá tempo? Não dá mais tempo. Falta 1 minuto. Você fez assim, eu pensei que fosse ouvinte, agora que eu olhei no relógio. O Jean tá lá assim, com o dedo achando que dá. Não dá mais tempo. Você quiser falar comigo, entra no WhatsApp. A gente tem um grupo ali que eu dou dicas de astrologia. Entra no meu Instagram, Energia B, compartilha, vem participar desses encontros. Eu estou longe de São Paulo, a gente faz online. Nós temos online também, mas tem que provar que não está em São Paulo, porque tem que ser presencial. Quando a gente sai dessa dimensão para entrar em outra, para aprender segredos ocultos, eu não gosto de estar na internet, eu não sei quem está do outro lado. A pessoa, para se inscrever, tem que dar o nome, a data de nascimento, aonde mora. Eu faço ali um en passant, lá no dia eu vou dar uma série de coisas individuais de você que está aí me ouvindo. Então não esqueça, a sua vida está por um fio aqui. A gente não sabe até quando vai ficar.
né? E depois, a gente estava conversando hoje aqui na Vibe, né? Sobre a gente não sabe quem foi, quem não foi, às vezes a gente olha e vê alguém ou sonha, tá tudo muito no mesmo nível, então a gente tem que elevar esse nível, porque a gente não vai ficar aqui, e aqui é uma passagem, e eu agradeço e quero que você aprenda e venha se desenvolver. 11 9 5468 1957. Namastê, gratidão profunda, porque vocês merecem ser felizes. Gratidão, Jean, boa tarde. Você ouviu na Vibe Mundial, programa Energia B, Prosperidade e Saúde, com Alexandra Alves, psicopedagoga, terapeuta holística, astróloga e mestre com formação educacional. Vai ensinar você a encontrar a sua realização individual através de suas